Há cerca de 252 milhões de anos, a Terra enfrentava a maior extinção em massa da história, conhecida como extinção permo-triássica, ou a Grande Morte. Esse evento eliminou cerca de 95% da vida nos oceanos e 70% da vida na Terra. A partir disso, um grupo teve a oportunidade de se diversificar e tornar-se o grupo de répteis marinhos mais abundante do período Triássico e da Era Mesozoica. Embora descobertas recentes sugiram que os ictiossauros possam ter surgido no final do período Permiano, os fósseis encontrados são incompletos e fragmentários. Por esse motivo, eu vou seguir nesse vídeo com a hipótese mais antiga, que sugere que o surgimento do grupo dos ictiossauros acontece apenas no período Triássico. No entanto, caso seja acrescentada alguma evidência, como outros fósseis, ou algum estudo comprovando que os ictiossauros surgiram sim no período Permiano, eu faço um vídeo corrigindo. Durante o período Permiano, os oceanos eram dominados por peixes e invertebrados gigantes. E existiam poucos répteis marinhos nessa época, como os mesossauros, répteis que viveram no Brasil e também na África, assim como na América do Sul. No entanto, esses répteis ainda assim não conseguiam competir com a grande diversidade de invertebrados e peixes do período Permiano, o que basicamente tornou eles muito limitados. A diversificação desses grupos então se seguiu dessa forma, basicamente limitada por esses animais que dominavam esses nichos. No entanto, devido à Grande Morte, ou extinção permo-triássica, muitos nichos ecológicos se abriram, que antes eram ocupados por esses grandes predadores e presas que eram mais diversos nos oceanos. Assim, com a extinção deles, permitiu-se que esses grupos menores, agora no período Triássico, ocupassem os nichos e dominassem os oceanos. Apenas um adendo que eu não expliquei aqui, mas nicho ecológico são os cargos e papéis que os animais ocupam na natureza, como de predadores, de topo de cadeia, presas grandes, de porte médio, etc. No entanto, para que a gente entenda isso de uma forma um pouco melhor, como ocorreu esse processo de diversificação, eu vou dar um exemplo bem prático, para a gente conseguir imaginar. Vamos tentar pensar numa guerra. De que uma guerra acabe, muitos empregos ficam vagos, abrindo espaço para que novos trabalhadores consigam ocupar esses empregos. Dessa forma, a oferta de emprego ficou muito maior, para que assim essas pessoas tenham a oportunidade de ocupar esses empregos que foram deixados vazios. E algo muito semelhante ocorreu no período Triássico. Da mesma forma, os ictiossauros rapidamente preencheram os nichos deixados vazios. E uma das coisas que corrobora com isso é que o primeiro animal gigante do período Triássico nos oceanos, o primeiro predador marinho gigante, foi o ictiosauro. Talatoarchon foi um dos primeiros predadores de topo a surgirem após a extinção. O que isso deveria significar? Acontece que, devido à grande pressão que os oceanos sofreram, como grande parte da vida neles foi extinta, então houve uma grande chance de outros animais surgirem. Assim como os predadores de topo nos oceanos no período Permiano foram extintos, agora outros animais podem ocupar esses nichos. No começo eles ainda eram pequenos predadores, como por exemplo o Calrossaurus, mas com o passar do Permiano eles se modificaram e se expandiram a tais nichos até o ponto onde eles ocupavam diversos nichos ao longo do nosso próprio planeta, como alguns animais gigantes, como o Ictiotitã, que era um animal possivelmente maior que a baleia azul. Por mais que tenham dominado os oceanos durante o período Triássico e até mesmo durante grande parte do período da Era Mesozoica, os ictiossauros infelizmente foram extintos na metade do Cretáceo, não chegando a ver o impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros.
E mesmo que não tenham sobrevivido até hoje, os ictiossauros são um exemplo notável da adaptação e resiliência da vida diante das grandes catástrofes que nosso planeta sofreu, assim tendo a possibilidade de se diversificar. E sendo um lembrete de que a vida, como um todo, está suscetível a extinções e também a grandes diversificações.